Bem-vindos mais uma vez ao nosso Resposta Católica. Eu gostaria de responder a pergunta de uma das nossas assinantes que participa como aluna nas nossas aulas e contribui com o nosso site, a Fabiana. Fabiana pergunta, e a pergunta é bastante polêmica, ela diz assim: é verdade que uma pessoa que morre sem batismo vai para o inferno? Veja, a pergunta ela é oportuna e por isso eu gostaria de respondê-la. A igreja, na verdade, nunca disse isto. A igreja nunca disse que a pessoa que morre sem batismo vai para o inferno. O que a igreja sempre afirmou é que o batismo é necessário para a salvação. Não sei se você enxerga uma diferença nisso. A diferença está entre afirmar quem vai para o inferno e afirmar quem vai para o céu. Portanto, a igreja não está aqui falando quem vai para o inferno, que na verdade isso daí depende do juízo de Deus, não somos nós quem vamos condenar as pessoas para o inferno. Então a igreja não afirma nada a esse respeito, porque na verdade nada nos foi revelado a esse respeito. Nós não sabemos o destino das pessoas que morrem sem o batismo. No entanto, o que nós sabemos positivamente é que o batismo abre a porta para a pessoa participar da Igreja de Cristo e a pertença à Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é necessária para a salvação. Você vai dizer, mas padre, isso é a fé antiquada, né? Isso aí o pessoal acreditava antigamente. Agora nós estamos em tempos modernos, depois do Vaticano II, com o ecumenismo, nós não temos mais essa visão fechada, bitolada. Bom, então não vamos pôr o carro na frente dos bois. Vamos entender uma coisa. O Concílio Vaticano II, sim senhor, o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ensina isso que eu acabo de dizer. Você não acredita? Então vamos ler a Constituição Lumen Gentium. Está lá no número 14. Eu vou ler para você aqui do Denzinger, que é um compêndio, mas você pode acessar na internet no número 14 da Lumen Gentium. Ele diz assim: baseando-se na Sagrada Escritura e na tradição, vejam que as posições da igreja nunca são só baseadas na Bíblia, né? São os protestantes quem respondem as coisas só baseadas na Bíblia. Nós cremos na Escritura e na tradição, com T maiúsculo. Ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Esta igreja peregrina, ou seja, a igreja católica, é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação e ele se torna presente a nós no seu corpo, que é a igreja. Então veja só, todos os protestantes concordam conosco dizer que só Cristo é o mediador da salvação. O problema é que eles esquecem que a igreja é o corpo de Cristo. Os protestantes acham que a igreja é uma invenção humana, um negócio inventado pelos seres humanos. Mas, pelo amor de Deus, como é que a igreja é uma invenção humana? E São Paulo perseguindo a igreja, quando era Saulo, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que Saulo estava colocando na cadeia? Eram cristãos, iguais a mim e a você. Portanto, os cristãos apanhavam e Jesus lá no céu dizia: por que me bates? Entende? Por que me persegues? A igreja é necessária para a salvação porque Cristo é necessário para a salvação. E esse corpo de Cristo real e concreto é a igreja. Ao insistir expressis verbis na necessidade da fé e do batismo, e vem aqui a citação do concílio, Marcos 16:16, João 3:15, confirmou simultaneamente a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como por uma porta. Então vejam só, o concílio ele afirma, no número 14 da Lumen Gentium, que é necessário participar
da Igreja Católica para a salvação. E para entrar na Igreja Católica você precisa do batismo. Portanto, o batismo é necessário para a salvação. Se alguma dúvida fica com relação à história do batismo, já que o concílio aqui acessa a questão do batismo de forma indireta, o Papa João Paulo II, em 1980, nota de rodapé aqui, em 1980, o cardeal Joseph Ratzinger ainda não era o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Ele ainda era arcebispo de Munique. Não é? Em 1980, a Congregação para a Doutrina da Fé, sendo o Papa João Paulo II, ela publicou uma instrução sobre o batismo das crianças, chamada Pastoralis Actio, no dia 20 de outubro de 1980. E nesta instrução se diz com toda clareza, nós estamos aqui depois do Vaticano II, confirmando o ensinamento de 2000 anos da Igreja, porque o Concílio Vaticano II não ensina nada que já não se ensinasse antes. E o ensinamento do concílio é válido exatamente por isso, porque ele está em profunda sintonia com 2000 anos de tradição. A instrução diz assim, que mediante sua doutrina e praxis, a Igreja mostrou que não conhece outro meio senão o batismo para assegurar às crianças a entrada na eterna bem-aventurança. Eu quero comentar essa frase do Papa João Paulo II através da Congregação da Doutrina da Fé, ou seja, quem escreveu foi a Doutrina da Fé, mas João Paulo II aprovou explicitamente essa instrução. A Igreja não conhece um outro caminho. A Igreja não conhece um outro meio a não ser o batismo. Aí vem a pergunta, voltamos à pergunta da Fabiana, ela quer saber, mas padre, eu quero saber, quem morre sem batismo vai para o inferno? Resposta, nós não sabemos. Aqui nós temos que ficar calados diante da nossa ignorância. Nós confiamos na infinita misericórdia de Deus. Como diz São Paulo a Timóteo, Deus na sua infinita misericórdia quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Então, bom, Deus certamente, se a gente vê uma criança morrer sem batismo e nós queremos a salvação dela, quanto mais não quer Deus, não é verdade? Afinal, foi Ele quem morreu por aquela criança para que ela se salvasse. Deus é amor. Deus ama aquela criança que morreu sem batismo muito mais do que eu e você. Portanto, aqui nós temos que confiar no amor misericordioso de Deus e dizer, Senhor, nós vos entregamos essa criança. E o que é que será dela? Resposta, mais uma vez, se não ficou claro, chama-se nós não sabemos. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Agora, o que a Igreja sabe, isso sim, porque isso foi dito por nosso Senhor, é que para a salvação o batismo é necessário. Eu posso disto concluir que não tem outro jeito a não ser o batismo? Não, eu não posso concluir isso. Por quê? Porque a Igreja, na sua praxis, ela já várias vezes admitiu que, embora a gente só conheça esse caminho chamado batismo, o batismo pode ser uma realidade um pouco mais ampla do que esse batismo de derramar a água na cabeça da criança. Por exemplo, o batismo de sangue. Catecúmenos que morriam antes de ser batizados, se dizia que eram batizados no seu próprio sangue. O batismo de desejo, pessoas que desejavam o batismo, mas não puderam ser batizadas, se dizia que havia o batismo. Aí a gente pode então se perguntar, bom, até aqui eu te falei a resposta católica. Daqui para frente é teologia, tá? Teologia quer dizer o quê? Um esforço humano de raciocínio, mas não é magistério da Igreja, é simplesmente teologia. Nós podemos imaginar teologicamente que, imaginemos um chinês, está lá na China, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar de igreja.
Quem sabe, hipoteticamente, se ele recebesse o anúncio do Evangelho, ele se converteria, se tornaria cristão, se tornaria católico, mas ele não conheceu isso. Ele morre. Nós podemos imaginar que, já que ele morreu sem conhecer o cristianismo, não foi por culpa dele que ele não conheceu? Foi simplesmente porque nós não fomos lá pregar? Ou porque os comunistas não deixaram a gente entrar no país dele para pregar? Pois bem, ele que morreu sem o batismo e a conversão, eu posso dizer que ele está no inferno? A igreja não tem um ensinamento sobre isso. A igreja tem simplesmente a praxis, ou seja, a igreja concretamente faz o seguinte: ouve falar que uma pessoa está morrendo, a gente precisa batizar o quanto antes. Não é? A igreja quer batizar o quanto antes as pessoas. Essa é a praxe da igreja. E isso desde a igreja antiga. Desde a igreja antiga. Não vamos imaginar que isso é uma praxe tridentina que foi inventada no século XVI. Se vocês forem no Denzinger, vocês vão encontrar uma indicação do Papa Cirício no século IV, que já fala a mesma coisa, do batismo de urgência que nós precisamos e podemos batizar as pessoas o quanto antes. Essa é a forma que a igreja age há 2000 anos. Mas nós podemos imaginar que uma pessoa que morre sem batismo, sem culpa própria, possa encontrar em Deus um batismo que nós não conhecemos. Mas isso não nos foi revelado. Isso é somente um raciocínio nosso. Que a igreja crê profundamente, e isso é fé, que o coração de Deus é muito mais amoroso do que o nosso. E que o coração de Deus quer a salvação dos homens muito mais do que nós. Isso é fé, isso é certeza. E isso põe o nosso coração em paz. Diante de uma criança que morreu sem batismo, o que é que nós devemos fazer? Entregá-la ao coração misericordioso de Deus e colocar o nosso coração em paz. Deus ama essa criança muito mais do que nós. Mas o que será dela, Padre Paulo? Não nos foi revelado. O que nós podemos colocar o nosso coração em paz por saber da misericórdia e do amor de Deus. Somente isso. A igreja jamais disse que uma pessoa era condenada ao inferno. O que a igreja ensina, sim, é a necessidade do batismo para a salvação. Portanto, batizemos as pessoas, principalmente aquelas que estão no risco de morte.